Senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senhor presidente, senador Rodrigo Hollenberg. Eu também gostaria, antes de iniciar o meu breve pronunciamento, de cumprimentar com muito carinho, senadora Ana Amélia, cumprimentar Vossa Excelência pela data. Vossa Excelência tem ouvido de todos os colegas, e muitos, que Vossa Excelência é talvez a revelação porque nunca ocupou nenhum outro cargo parlamentar, nunca ocupou nenhuma outra cadeira em nenhum parlamento, nem municipal, nem estadual, nem federal, e chega aqui no Senado pela primeira vez. Mas chega com uma bagagem, uma experiência não só de uma pessoa vivida, mas de uma pessoa que estuda muito absolutamente todos os assuntos. Então, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência consegue ao mesmo tempo ser uma parlamentar extremamente atuante, capaz, competente, mas ao mesmo tempo gentil, cordial com todos os seus colegas, principalmente com nós mulheres. Então, conviver esse período com Vossa Excelência tem sido muito bom, tenha certeza que quando todos os seus colegas senadores e senadoras falam isso, estão falando com muita sinceridade, porque a senhora de fato é muito querida de todos nós e de todas nós, e que a senhora tenha muitos anos de vida, que a senhora continue a ter essa força. Sabemos que passou por momentos difíceis, assim que chegou nessa casa, mas superou com altivez. Todos perdemos entes queridos, mas são poucos aqueles que sabem guardar e não transformar a vida como um ato amargo, sim como um ato que merece ser vivido no dia a dia. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade da convivência, desejando que seja muito feliz. Vossa Excelência tem uma longa estrada pela frente, ainda muito que ajudar o nosso país e, sobretudo, o seu estado belíssimo do Rio Grande do Sul. Parabéns, senadora. Mas, senhor presidente Rodrigo Hollenberg, essa semana eu estive nessa tribuna, e não apenas eu, todos os senadores, os 3 senadores do Amazonas, eu, senador Eduardo Braga, líder da presidenta Dilma agora nessa casa, e o senador Alfredo Nascimento, falando do problema de energia elétrica que vive a cidade de Manaus há alguns anos, senador Rodrigo. Isso por conta, Vossa Excelência, que estava viajando, participando de vários encontros internacionais da Globe, que é uma entidade internacional que reúne parlamentares do mundo inteiro e que desenvolve o tema do meio ambiente. Vossa Excelência, que estava cumprindo essa grande tarefa, representando o Senado Federal, senador Rodrigo. Mas, durante a semana, falamos a respeito das dificuldades de energia que o estado do Amazonas enfrenta. Dificuldade porque estamos vivendo, além dos cortes diários que acontecem em todas as regiões, em todos os bairros da cidade de Manaus, a luz cai e a luz volta. Além deste problema, vivemos no último final de semana, no domingo e na segunda-feira, um apagão em toda a cidade, senador. Então, viemos à tribuna, falamos do assunto e, ao mesmo tempo, solicitamos uma atenção maior do governo federal para este problema. E, diante dessa grave situação dos apagões, senhor presidente, que atingiram a nossa cidade, a querida cidade de Manaus, no último final de semana, e nunca é demais lembrar que eu aqui estou falando de uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, e de uma cidade que abriga mais de 600 indústrias. Então, é óbvio, se há um apagão, nós temos consequências duríssimas, gravíssimas, não só para a população como um todo, mas para o próprio processo produtivo instalado na cidade de Manaus. Então, nós estivemos, na última semana, essa semana agora estivemos senador Eduardo Braga, repito, líder da presidenta Dilma nessa casa, numa audiência com o ministro Edson Lobão. Nos recebeu na última quarta-feira e realizamos uma longa, dura, entretanto produtíssima reunião. Produtíssima, porque ele, além dos 3, ministro, senador Eduardo e eu, ele convocou também um técnico que participa do grupo de trabalho que o próprio Ministério de Minas e Energia, que a Eletrobras criou, para tentar resolver o mais rapidamente possível esse problema na cidade de Manaus. Como nós, o ministro reconheceu a gravidade da situação e não apenas se deteve em anunciar, o que é muito importante, um investimento na ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, senhor presidente.
Entretanto, aqui eu quero dizer o seguinte, os investimentos têm sido crescentes na distribuição de energia, geração de energia elétrica na cidade de Manaus. O problema de geração já está resolvido, agora nós temos um problema gravíssimo de distribuição, que esse não se resolve de um dia para o outro, não se resolve instalando usinas geradoras, porque é todo o sistema da cidade de Manaus que tem que ser mudado. É com tristeza que a gente lê notícias que ganham o Brasil dando conta de que a cidade de Manaus é a campeã, senador Rodrigo Hollenberg, no desperdício de energia elétrica, campeã. É a cidade que mais tem gato, é a cidade que não conseguiu, a empresa, que é uma empresa pública, não conseguiu se preparar ainda para debelar esse problema que é muito grave. O ministro deixou-nos claro que há uma determinação da própria presidenta Dilma. A presidenta Dilma, com quem o governador Omar Aziz conversou a respeito desse assunto, eu conversei com Gilles, a pessoa que está todo o tempo ao lado dela, e ele me dizia, o governador Omar conversou com a presidenta e nós já estamos repetindo, porque é uma determinação antiga, para que tudo, absolutamente tudo, seja feito no sentido de resolver os problemas. E o ministro ainda se comprometeu em mudar o relacionamento entre a empresa Eletrobras, Amazonas Energia e a população da cidade de Manaus, porque diante desse momento de muita dificuldade, a empresa tem que ser solidária com a população. A empresa, senador Rodrigo, Vossa Excelência, que também é um grande estudioso do Código de Defesa dos Consumidores, a empresa tem que tratar a população de uma forma diferenciada, não pode, no momento de crise, fechar as portas, pelo contrário, tem que abrir as portas, receber com muita paciência a todos. Tivemos um problema grave com uma vereadora da cidade de Manaus, que fez denúncias e simplesmente, sem uma palavra da direção da empresa, recebeu o envelope com um cheque em sua casa como forma de ressarcimento. Então, o ministro Edson Lobão comprometeu-se conosco que, a partir de agora, tudo irá mudar nos procedimentos da empresa, inclusive o contato entre ela e a população da minha querida cidade. Disse-nos também que está se empenhando muito para resolver o problema e, além dos investimentos, nos mostrou de forma aberta o quanto tem sido crescente os investimentos na cidade de Manaus. Em 2010, segundo ele, foram em torno de 40 milhões de reais. 400 milhões de reais e, no ano passado, 600 milhões de reais. E com um montante anunciado de 1,2 bilhão, isso significa que para esse ano os recursos serão dobrados, senhor presidente. Além das 7 novas subestações que foram inauguradas o ano passado e 3 que foram recuperadas, ele anunciou que pretende construir e inaugurar este ano ainda de 2012 mais 12 subestações. Como percebemos, é todo o sistema de distribuição da cidade de Manaus que está sendo reformulado. Outra medida anunciada pelo ministro será a substituição dos transformadores de energia da cidade, que já começou. Foram mais de 1.000 transformadores já substituídos na cidade de Manaus. E nos informou as obras da construção do anel de distribuição, que é apontado por ele, e todos nós temos clareza disso, como um dos principais responsáveis pelo apagão. O novo anel, ele está sendo construído para receber a energia que virá de Tucuruí, porque a perspectiva é que Manaus receba energia de Tucuruí com a inauguração do linhão que está programada para o ano que vem. Disse ainda, lembrou-nos da usina termoelétrica combustível, diesel e gás, porque 50% da geração de energia em Manaus já é gerada a partir do gás natural, e uma nova usina de 600 megawatts será construída. Aí perguntam, senador Rodrigo, mas pera lá, para quê? Manaus vai receber energia de Tucuruí, já gera mais de 1.300, 1.400 megawatts, mais uma usina de 600 megawatts, exatamente porque nós estaremos fazendo parte, a partir da inauguração do linhão de Tucuruí, do Sistema Interligado Nacional. Então, é necessário o gás que tem o estado do Amazonas, é necessário todas essas
hidrelétricas, todas essas termoelétricas, para dar garantia de segurança, não mais só ou somente ao meu estado do Amazonas, à cidade de Manaus ou ao norte, mas a todo o Brasil, ao sistema interligado nacional. Enfim, quero dizer que o ministro Lobão foi taxativo ao dizer que o problema de geração já foram resolvidos e agora todos os esforços estão concentrados na distribuição. Portanto, nós marcamos para próxima quarta-feira, na própria sala do ministro Edson Lobão, uma nova reunião, com todo o grupo de trabalho, o presidente da Eletrobras, o diretor Dr. Madureira, que é presidente da Eletrobras Amazonas Energia, para ouvirmos os detalhes de todo o projeto que está sendo desenvolvido pela equipe que dirige a Amazonas Energia. E dizer que saímos de lá com muita expectativa, porque, além dos transtornos que causam no momento, nós não podemos esquecer, Manaus, assim como Brasília, São Paulo e tantas outras, é uma das 12 cidades que abrigará a Copa do Mundo. Portanto, tenho certeza e convicção que estamos trabalhando e nós vamos acompanhar de perto todo o trabalho para resolver o mais rápido possível o problema de distribuição da energia elétrica no estado do Amazonas. E de tudo que eu disse, eu quero destacar o seguinte: a mudança de atitude da empresa. Isso é fundamental. E isso nós não temos dúvida nenhuma que já começou a existir desde essa última crise vivida no último final de semana. Uma empresa mais aberta ao diálogo, a ouvir a população, e não só a população, mas os técnicos que muito podem contribuir também para resolver esse problema. Muito obrigada, senador Rodrigo Hollenberg. Muito obrigada, senadora Ana Amélia, por Vossa Excelência, que aniversaria hoje, me dar a possibilidade de falar por primeiro nessa sessão. Obrigada. Muito obrigado, senador.